Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, tem vezes, deputado Nereu, que a gente acha que a irracionalidade, a insensatez, a tentativa, deputado Prazic, de modificar a história é apenas uma tentativa. Mas tem horas que você se depara com algumas situações tão absurdas, situação tão surreal, que você chega a pensar que ela é parte de um processo programado, orquestrado. E eu me refiro àquilo, deputado Rasca, que eu vi hoje nos jornais, o senhor viu também, até porque Vossa Excelência fala, especificamente de um dos maiores jornais do Estado do Paraná, que é o relatório final sobre o que ocorreu no dia 29 de abril. Nós já sabíamos que o governador Carlos Alberto, por uma orientação do senhor Mário Rosa, iria tentar mudar o curso da história, iria tentar mudar aquilo que aconteceu aqui no dia 29. Não por acaso, o governador veio, já nos primeiros dias de 2015, 2016, veio aos jornais dizer que o que ocorreu, na verdade, foi responsabilidade de um pequeno grupo de agitadores que nem professores eram. Depois ouvimos que havia ônibus e ônibus do MST, deputado Rasca. Vossa Excelência deve ter visto dezenas de ônibus do MST, só faltava dizer com foices, a paz, sei lá, machados, para agredir os pobres policiais do choque que estavam aqui dentro. Depois ouvimos o secretário Ratinho Júnior, também numa entrevista a Sabatina, que fez parte da Gazeta do Povo, dizendo que a responsabilidade realmente tinha sido dos servidores, porque não eram os professores, mas um grupo de baderneiros que queria tumultuar tudo. Ouvi deputados fazendo a mesma afirmativa. Mas, deputado Lemos, qual não foi a surpresa quando nós vemos o relatório final sobre o que aconteceu aqui em frente, com algumas pérolas que poucas vezes se consegue conceber que possa vir. É um parecer, nós respeitamos, mas discordamos dele do início ao fim. É um absurdo dizer que o deputado Rasca não foi mordido por cachorro nenhum, apenas teve o seu paletó rasgado. Deputado Rasca teve apenas o seu paletó rasgado. Não foi aquilo que ele apresentou aqui, o braço enfaixado e sangue no braço, aquilo foi uma fantasia. Foi mais ou menos como se fizesse um pouco do que aquele policial gozador fez aqui, que apareceu todo sujo, como se fosse de sangue, e era tinta vermelha. Aquilo que inclusive que Vossa Excelência está mostrando, aquilo que o repórter da televisão Bandeirantes, Jesus, sofreu uma mordida a poucos centímetros da artéria femoral, foi apenas um acidente porque estava no local errado e não deveria cobrir o que havia acontecido com o deputado Rasca, não com aquela proximidade, então a culpa é dele. Os poucos, porque é essa a expressão, os poucos feridos, nenhum com gravidade, deveriam estar talvez num parque de diversões e tropeçarem em algum lugar, porque o rapaz que aparece com 3 tiros de bala de borracha no rosto, outro que aparece com um tiro no meio dos olhos, outro que aparece com um tiro nas pernas, as bombas que caíram sobre as pessoas, isso nada existiu. Foi fantasia. A pancadaria que se viu ali na frente não aconteceu, segundo o governador Carlos Alberto, por culpa dos manifestantes, que, como eu já falei outra vez, parece que eles corriam e se jogavam contra os policiais, por isso que essas coisas aconteceram. Ora, que houve excesso sim.
que nós tivéssemos uma versão fantasiosa, mas que levasse em conta o que aconteceu aqui, que pudesse dizer que havia muita gente infiltrada, eram black blocs, eram estudantes, eram professores, eram quase quadrilheiros que estavam ali. Isso é uma ofensa ao mínimo, pois não, deputado Lemos, ao mínimo de bom senso. O governador Carlos Alberto quer mudar a história. Não assumiu no dia 29, até porque foi covarde e preferiu ficar lá no Chapéu Pensador, a 5 quilômetros, vendo pela televisão o que acontecia aqui, e depois veio dizer que o mais ferido tinha sido ele. O seu secretário que foi exonerado, o senhor Francisquini, sabe o que aconteceu aqui. Alguns secretários estiveram aqui, sabem o que aconteceu aqui. Agora vem um relatório dizendo que não, nada daquilo aconteceu. E se aconteceu alguma coisinha foi porque as pessoas foram rebeldes e quiseram, de alguma forma, vir aqui na marra. Eu estou usando a tribuna hoje porque eu acho assim, nós começamos mal o ano. Começamos mal. Porque quando querem mudar o curso da história com mentiras, nós entendemos que pode fazer o que quiserem, mas mudar não vão mudar. As pessoas se referiram naquele dia, independente do que nós estivéssemos achando ou deixando de achar, há uma realidade. Há uma realidade. E ela não se muda simplesmente pela vontade desse ou daquele. Lamento que um relatório venha, depois de todo esse tempo, dizer que a culpa foi de quem estava ali na frente, porque de alguma forma tentou entrar. Então, isolassem as pessoas. Havia 1.400 policiais, número suficiente para isolar aquelas pessoas. Agora, depois de 2h30 de bomba, tiro de bala de borracha, spray de pimenta, cachorro, dizer que jatos d'água, dizer que a culpa foi das pessoas que estavam lá perto da prefeitura municipal e as bombas estavam caindo lá, francamente, eu não sei em que mundo nós estamos vivendo, porque não é o mesmo mundo do promotor que fez esse relatório. Deputado Lemos, lhe concedo a parte. Quero cumprimentar o deputado Tadeu Venere pelo pronunciamento e dizer que é um desrespeito muito grande um parecer como este, que foi tornado público pela imprensa. Parecer colocando as vítimas como culpadas por um massacre que foi ordenado, foi planejado e executado por autoridades que tinham que proteger o seu povo e não agredir. Os nossos professores e funcionários de escola, servidores públicos, estudantes que ali estavam no exercício de cidadania, no exercício da democracia. E o que foi planejado, arquitetado e executado, horas de bombas, de ataque, de agressão, de intimidação, e que levou centenas ao hospital, não pode ficar impune. E não ficará. Não pode ficar impune. Nós vamos lutar como professores, como funcionários públicos, como funcionários de escola, como cidadão do Paraná, nós vamos lutar para que essa agressão, esse massacre, esse crime não passe impune. Os responsáveis que ordenaram e que patrocinaram esse massacre têm que ser responsabilizados. Este parecer é de indignação para todos nós. É o escárnio da razão. Obrigado, professor Lemos. Eu fico me perguntando, tudo bem, que se dê um parecer diferente, um relatório diferente, nós não somos aqui donos da verdade, professor Tercílio. Ninguém está pedindo que aquele que é o responsável por fazer, deputado Russenbach, o relatório, faça conforme nossa vontade, absolutamente. Nem tem essa obrigação e nem nós temos o direito de pedir. Mas negar que houve uma agressão, negar que pessoas que estavam lá, que não tinham mais nada a ver com o que estava acontecendo aqui, que tinham corrido, que estavam lá na prefeitura e que foram agredidas e que faziam parte de um grupo quase criminoso, que o deputado Rasca só teve o seu paletó rasgado. Eu não sei... Para concluir, deputado Tadeu. Eu não sei em que mundo
essa pessoa que fez esse relatório estava. Eu faço um convite a esse senhor. Olhe um dos vídeos, só um. Só um. E aí, tente colocar pelo menos um dos vídeos no seu relatório. Agora, o que mais me preocupa é que se esta versão que está se tentando construir, fantasiosa, que não aconteceu nada ali fora, apenas alguns tiros, algumas bombas, alguns cachorros, se ela não está preparando o terreno para algo muito pior que o governador Carlos Alberto quer mandar para esta casa e já de antemão, colocar para a população o que poderá acontecer se houver resistência. Que o governador Carlos Alberto não repita os mesmos erros, as mesmas bobagens, a mesma covardia que fez em 29 de abril, porque a resistência será muito maior. O governador tem que ter, no mínimo, bom senso para assumir os seus erros. Senão, não tem sentido continuar sendo governador. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.